8 em cada 10 pacientes que tiveram diagnóstico confirmado de coronavírus no Brasil se recuperaram da doença, o que coloca o país com um desempenho acima da taxa média mundial, que é de pouco mais de 6 em cada 10 pessoas, superando o quadro de infecção, 64%, segundo dados da Universidade Americana de Medicina Johns Hopkins. Com os dados até terça-feira, de acordo com a instituição que monitora o quadro da Covid-19 em todo o mundo e cujos números são uma referência para os países, o Brasil tem 1.699.080 pacientes recuperados, de um total de 3.359.570 contaminados, 80%. O número do Ministério da Saúde é um pouco diferente, com 2.554.000 recuperados para 3.407.354 infectados, o que dá um percentual de 75%. Em escala global, o Brasil é seguido em números absolutos de recuperados pela Índia e pelos Estados Unidos. Na Bélgica, por exemplo, os números são péssimos. Há cerca de 78.000 infectados, apenas 18.000 recuperados, 55.000 casos ativos e quase 10.000 mortos. Ou seja, até o momento, em cada 8 pessoas que pegam o vírus chinês na Bélgica, uma morre. Há também outra boa notícia sobre a doença aqui no Brasil. Pela primeira vez desde abril, o ritmo de transmissão da Covid-19 está em desaceleração no país. De acordo com dados do Centro de Controle de Epidemias do Imperial College, a taxa de contágio no país foi de 0,98, número que indica para quantas pessoas um paciente infectado consegue transmitir o novo coronavírus. Os dados foram verificados na semana que começou no domingo. O dado significa que 100 pessoas contaminadas contagiam outras 98, que por sua vez passam a doença para outras 96. Essas contaminam 94 e assim sucessivamente, o que comprova a desaceleração do contágio. Nosso primeiro assunto é esse, então. Zé Maria, começo com você. Você que é um dos recuperados, um dos brasileiros, dos milhões de brasileiros aí que venceram o vírus chinês, né, Zé? Virei estatística, né? Olha... Pelo lado positivo, felizmente, né? Eu sei que é muito problemático, chato e pesaroso comentar este assunto, mas é uma tragédia, não é uma tragédia brasileira, mas uma tragédia mundial. Agora, a gente vê aqui claramente em conversas, eu aprendi a conversar muito sobre isso com especialistas, que os médicos brasileiros estão aprendendo a lidar com a Covid-19. Logo no início, havia um desentendimento geral e a proposta importada para o Brasil e que todo mundo engoliu a isca era de que era preciso uma quarentena rigorosa. Brasília, o Distrito Federal, por exemplo, saiu na frente fechando tudo, escolas, academias, comércio. E o que é que aconteceu? Agora a coisa está pegando em Brasília. E assim por diante. Os municípios, os estados que fecharam mais, agora a coisa está aparecendo, assim como países, como a Argentina, que imediatamente fechou tudo. Ou seja, o lockdown e ainda a quarentena não foram feitos para proteger você, mas para proteger o sistema hospitalar. Dizem por aí que o Brasil fica falando, nós temos tantos recuperados, prega contra a imagem do país. Porque se tem um número grande de recuperados, significa que tem um número grande de infectados. Mas olha, Vitor, não há como correr, né? Num determinado momento as pessoas vão ter ali acesso ao vírus. O importante no momento é proteger os vulneráveis, isto é muito importante, continuar com as medidas de proteção, máscara, álcool em gel e tal, porque aquela história de quarentena não volta mais porque o povo decretou que não volta mais para a caixinha.